E hoje, tomando café com Jaque, tem uma convidada especial que tem muita dedicação ao trabalho e muita experiência. Então, tenho certeza que vai inspirar muita gente. Vamos tomar café comigo? Eu sou a Jaque, estou esperando por você. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Tomando Café com Jaque. Eu sou a Jaque e aqui é o nosso cantinho de conversa e de tomar café. Aqui você vai conhecer pessoas com histórias extraordinárias que vai inspirar você. Então, vamos tomar café juntos? Prepare seu café aí e vamos tomar café comigo? Olá, Jandira. Obrigada por você ter aceito aqui o convite, Tomando Café com Jaque. E seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast. Boa tarde. Para mim é um prazer. Fiquei muito feliz pelo convite e estou aqui para que você possa fazer suas perguntas na medida do que você quer realmente saber. E aí, o que eu souber, eu vou estar respondendo, né? Muito obrigada, Jandira. Vamos às perguntas. Tomando café com Jaque. Um café, uma conversa, uma história para contar. E hoje eu estou com Jandira, né? Jandira é uma professora maravilhosa que tem uma experiência assim extraordinária, né, Jandira? E hoje eu vou fazer a primeira pergunta a Jandira. Jandira, quem é essa mulher? Essa mulher que escolheu a educação como profissão. Eu tenho dito que eu sou uma mulher apaixonada pela educação, né? E assim, para eu chegar a me apaixonar pela educação foi toda uma história. Na verdade, eu comecei aos 20 anos de idade em sala de aula. E assim, eu não pensava ser professora, né? Eu fui, na verdade, ser professora por acaso. Eu trabalhava aquela lojinha do estudante, que era da proprietária Maristela. Ela tinha a loja e tinha a escolinha dela, né? E ela, no outro dia, ia começar as aulas. Antigamente, a feira era no domingo, estava na loja. Ia começar as aulas no outro dia, na escola dela. E estava sem professora do primeiro ano. E ela muito preocupada, sem saber o que ia fazer, porque não tinha conseguido uma professora. E eu não tinha magistério, eu apenas tinha terminado o ensino médio. E aí foi quando, de tanto eu haver preocupada, né, por não ter a professora, e eu fui me ofereci. Diz, olha, se você quiser, eu posso assumir a sala de aula que você está precisando de uma professora. Eu gosto da educação, mesmo que eu não tinha essa experiência, mas eu mesmo assim eu gostava do estudo. Sempre gostei do estudo, gostava não, gosto do estudo, né, gosto da educação. E aí eu me ofereci. Eu posso ser a professora que você está precisando por enquanto. Eu não quero sair da loja. Por enquanto. Quando você arranjar alguém, aí assume Mas o que a foi que sala de aula. realmente levou você a esse caminho, a escolher, a querer ser, a dizer eu posso? Foi a necessidade dela e eu querer ajudá-la nesse sentido, né? Entendi. Então, assim, por eu haver daquela forma, preocupada, então assim, eu fui. Né? E quando eu estava em sala de aula, quando ela viu que realmente eu estava dando certo em sala de aula, ela disse, agora você não vai sair mais. Você vai estar na sala dela, mas não quer também sair da loja. Muito Então eu bem. fiquei um horário pela manhã na loja e à tarde ia para a sala de aula da escola dela, né? Que bom. E aí permaneci como professora, fiquei lá por 2 anos, mais ou menos, quando a escola fechou. Lembra o nome E da escola? a escola era o mundo da criança. Era jardim, é uma espécie de uma educação infantil, Sim. só que já estava já com o primeiro ano, segundo, então estava iniciando com o Fundamental 1. Era o mundo da criança. E aí quando a escola fechou, eu trabalhava junto com Francinete Ribeiro, também nessa escola, né? E ela tinha acesso, tinha uma amizade com as freiras, com as irmãs, com a irmã Iva Corbe. E ela foi convidada para trabalhar no Colégio São José. E aí também me levou junto. Que experiência boa essas que você começou, viu? Para começar a sua história, foi um pontapé maravilhoso. Jandira, vamos para a segunda pergunta. Depois de tantos anos em sala de aula,
Você me falou que está em 20 anos, não, 35 30, anos. 36 anos, vai fazer 36 anos, 36 anos. na educação. Depois de tantos anos em sala de aula, o que mudou na sua maneira de ensinar? Porque a gente, como professora, como eu também sou professora, a gente sabe que é experiência no dia a dia. Mas assim, como você começou e hoje como você mudou, o que transformou, o que passou na sua cabeça de, vou mudar porque assim não tá bom. Eu acho que esse meio aqui, esse jeito aqui tá melhor. Durante esses 36 anos, eu não fui somente professora, né? Eu também estive na gestão de escolas, já fui coordenadora, fui diretora de escolas. E assim, durante 20 anos, não, 20 anos mais ou menos, eu estive em sala de aula com a disciplina de língua portuguesa. Como eu falei, eu iniciei no Colégio São José, iniciei no ensino infantil. E assim, as irmãs, as freiras foram gostando do meu trabalho, da minha desenvoltura enquanto professora. E segui para o primeiro ano, segundo ano. E aí, quando eu estava lecionando o segundo ano, como tinha magistério no Colégio São José, e aí fui fazer magistério, né? Porque eu só tinha o ensino médio de contabilidade. E fui fazer o magistério, que é a preparação para ser professores, né? Eu também fiz o magistério. Isso. E enquanto eu estava fazendo magistério, aí a irmã Iva Corbe, ela viu também minha desenvoltura na língua portuguesa. E aí me convidou para eu iniciar com o sexto e sétimo ano no Colégio São José. Iniciei, ela foi vendo o meu trabalho, foi gostando. Então, no outro ano, já fui para o sétimo, fiquei com sexto, sétimo, oitavo, nono ano. E assim, na medida dos anos que foram se passando, eu fui já para o ensino médio, né? Então, durante esse tempo todo, esses 20 anos no Colégio São José, ao sair do ensino infantil para o Fundamental 1 e fui para o Fundamental 2 em ensino médio. E eu fui fazendo magistério e ensinando ao mesmo tempo. Terminou o magistério, fui fazer pedagogia. Foi quando a UVA chegou em São Paulo Potengi, que nós não tínhamos pedagogia, não é? Aqui na cidade. Professores eram professores, mas só com magistério, né? E fui fazer pedagogia na UVA. Não cheguei a concluir a pedagogia devido a um estado de saúde que eu não estava tão bem, né? Com a saúde mental, tive que desistir. Já acho no último período já de pedagogia e fiquei alguns anos sem estudar, fiquei só mesmo trabalhando em sala de aula ou gestão de escola. Enquanto eu estava também no Colégio São José, eu estava também na direção. Já que respondendo a sua pergunta em relação ao que mudou durante esse tempo, a minha maneira de ensinar. Como eu falei, eu iniciei com o ensino infantil no Colégio São José. Após ter saído da escola que fechou, como eu falei a você, eu fui para o Colégio São José. E lá iniciei com o ensino infantil, né? As freiras, as irmãs, que era a irmã Iva Cobb, que era a diretora na época, ela deu-me essa oportunidade, né, de iniciar o ensino infantil. No outro ano já fui para o ensino fundamental 1. E quando eu estava no Fundamental 1, também fui estudar o magistério, que lá no Colégio São José também oferecia, lá era ensino infantil, Fundamental 1, 2 e o magistério, preparando professores para serem, né, para estarem preparados para a sala de aula. E eu fiz magistério. Então, assim, durante todo o período de sala de aula, assim como também de gestão, como coordenadora, como diretora, e para eu concluir pedagogia, eu precisei ir para o Kennedy, né, Instituto Kennedy Natal, e lá por eles oferecerem outras metodologias mais inovadoras, ele me motivou, né, cada vez mais para que eu pudesse também voltar para a sala de aula com inovações, né, vendo que os alunos realmente necessitavam de uma aprendizagem mais eficaz. E aí eu fui estudando, me preparando,
para que pudesse acompanhar o ritmo dos alunos, né? Hoje nós estamos com o patrocínio de Tadeu Perfumaria, Tadeu Perfumaria Multimarcas. Tadeu Perfumaria Multimarcas fica em frente ao Supercop, ao lado da Casa Lotérica, e tá assim, ó, de promoções. Vai lá conferir, Tadeu Multimarcas, aqui em São Paulo, do Potengi. Jandira, e aí, tem algum aluno, alguma história que marcou profundamente a sua trajetória desses 36 anos? Aluno, eu tenho dito sempre para os meus, que eles sempre perguntam, professora, qual é o seu aluno preferido? Eu não tenho aluno preferido, todos para mim são importantes. Verdade. Não tenho preferência por aluno. Claro que tem aqueles que, assim, quando tem aquele aluno que se apega muito a gente, por ter a gente conhecer também a história de vida daquela criança ou do adolescente, ele se apega também muito a eles, né? Mas sempre tem uma historinha assim que nos levam para o resto da vida, não tem? Tem, mas eu, assim, gostar mesmo, e assim, eu gosto de todos eles, né? E olha que eu já lecionei todos os níveis, o ensino infantil, eu falei, até alunos da faculdade, já lecionei. Só que, assim, todos para mim são importantes e, assim, a gente aprende muito com eles, né? A gente tem aquela interação para com eles e a gente vai aprendendo. Então, assim, eu gostar mesmo, não tem aquela preferência de aluno, não. Mas eu gosto de todos. A pergunta foi, algum aluno que lhe marcou profundamente, uma história, alguma coisa que aconteceu, que lhe chamou a atenção, que você até hoje fica com isso na sua cabeça, que lhe motivou, talvez, ou que deixou você triste por algum momento, em alguma coisa, nesse momento desses anos todos, porque são muitos anos, muitos alunos, né, e a gente acaba com muitas histórias. Tem algumas histórias que deixou-me triste, mas, assim, eu tento não lembrar, né? Eu tento não lembrar, porque eu gosto de pensar, de lembrar de coisas boas, né? De momentos bons. E aí, assim, na questão de momentos que marcou, que eu sempre lembro, quando eu reencontro com esse aluno, e tem algo que marcou-me muito nessa questão de assim, ver o aluno com outro olhar, assim, ver o que realmente a gente pode, enquanto professor, o que pode fazer para aquele aluno. Eu sempre conto isso em sala de aula. Eu lecionava o segundo ano, né, no Colégio São José, e era uma turma de alfabetização. E tem um aluno que ele chegou ao final do ano, ele não conseguiu, não estava preparado realmente para uma outra série. Não conseguiu a aprovação, né, por não aprender a ler, a escrever. E ali ele precisou ser reprovado, né? Como a gente sempre utiliza esse termo nas escolas, de reprovação, né? E outro dia, quando eu encontrei na rua já rapaz, e ele falou para mim, professora, eu hoje já sei ler, né? Eu já sei ler. E então eu fiquei feliz e aquilo para mim me marcou porque, assim, não que eu ficasse me culpando, né? Mas, assim, eu procurei fazer, assim, olha, eu vou em todos os anos que eu estiver em sala de aula, quando eu tiver aquela oportunidade, eu vou buscar outros meios, outra metodologia, né? Outra forma de ver o aluno, aquele aluno que não conseguiu realmente aprender a ler e escrever, e procurar formas que o ajudem, para que isso não aconteça mais. E assim eu continuo, né, usando essa metodologia em sala de aula, procurando mais estratégias de leitura e escrita para que realmente o aluno desenvolva e não que fique tão atrasado tanto quanto, né? Que bom. Jandira, você também trabalha com reforço escolar. O que você percebe assim nas crianças que precisam desse acompanhamento do reforço? Por que assim você começou a ver o que nas crianças que você precisava trabalhar com esse reforço escolar? Além do município que você trabalha, você também tem esse trabalho no reforço, né? Em casa, no seu ambiente. O reforço escolar surgiu, na verdade, de uma necessidade, né?
eu fiquei, na gestão do ex-prefeito, eu fiquei desempregada, né? Foi na pandemia, né? Fiquei desempregada e por não ser do quadro do município, eu era apenas uma contratada, né? Era cargo de confiança nas escolas públicas, e aí eu fiquei sem emprego. Aí surgiu a necessidade de eu arranjar algo para eu trabalhar, para eu fazer e para eu também sobreviver na questão de seu reforço? ARE, aulas de reforço escolar. E aí, nesse período da pandemia, quando eu me vi desempregada, eu tive a ideia de construir, né, de criar esse projeto do reforço escolar. Entrei em contato com algumas ex-alunas minhas, né, que já são mães, já eram mães, já tinham filhos, e aí eu lancei a ideia de que eles pudessem, assim, ao abrir o reforço escolar, se elas teriam como confiar naquele trabalho que eu estava fazendo, iniciando, né? E aí eu fiz os cartazes, alguns panfletos, joguei nas redes sociais e deu certo. Uma semana foram 3 alunos, começou com 3 alunos. Na outra semana elas foram compartilhando com outras amigas, com outros amigos, e eu também fui mostrando o trabalho, o resultado do trabalho de sala de aula, né, do reforço escolar. E aí na outra semana eu já estava com 15 alunos e foram aumentando. Então eu cheguei a um número de 100 alunos. E com esse número, claro, né, eu precisei... 100 alunos foram divididos entre manhã e tarde e noite. Eu precisei uma hora de aula para cada grupo de alunos. E aí, parabéns, na necessidade, eu precisei contratar outras professoras para me ajudar. Claro que eu não ia dar conta de 100 alunos, mesmo que fossem em horários diferentes. Contratei outras professoras, né, para trabalhar comigo. E estamos até hoje no reforço escolar. E como é que as crianças chegam no reforço escolar? Muitas crianças não sabem ler e escrever, né? Outras já têm aquela desenvoltura, mas os pais veem que elas precisam ter aprofundar mais ainda, sistematizar mais ainda o conhecimento, e aí nós trabalhamos com isso. Eu foco mais na língua portuguesa, né? Nas questões linguísticas, na redação, produção textual, e tenho também professores de matemática para me ajudar, né, no reforço escolar. Aí, no caso, hoje você é funcionária? Sim, hoje fiz, né, o processo seletivo, faz 3 anos, eu estou na escola pública, e eu estou na escola pública no turno vespertino e matutino e noturno eu estou com reforço escolar, junto a outras professoras que me auxiliam. E hoje... Onde é o endereço? O endereço, o reforço escolar fica na rua Otávio Lamartine, ali próximo ao Mercadinho Florêncio, bem conhecido, tem uma placa lá bem grande lá, que todo mundo realmente, quem quiser conhecer o nosso trabalho, né, e ver o resultado, se bem que os pais que matriculam as crianças... Uma referência... Também tem a casa do seu Elino. Isso, né? De frente à casa do seu Elino. De frente à casa do seu velho Alves. Também, né? Que foi meu professor também de História do Colégio São José. O seu reforço escolar, ele está bem situado assim no centro, e como referência a seu Elino, o velho Alves e o açougue. Isso, né? Isso, exatamente. Muito bem, Jandira, parabéns para você, esse seu projeto desse reforço aí, atingir 100 crianças, você pode dizer que você é um sucesso. Hoje não temos 100 crianças, mas já chegamos até esse número de crianças e adolescentes. Que não é só isso, não é só criança, né? Lá a gente leciona o ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, e temos alunos também do ensino médio. Né? Mas ainda tem vaga? Tem vaga sim, né? Tem vaga sim. Principalmente no turno matutino. Vespertino está bem lotado com a professora Viviane, que ela é uma ótima professora, né? E ela é bem procurada no reforço escolar. E à noite temos algumas pouquíssimas vagas, mas as vagas, né, elas são mais para o turno matutino. Jandira, depois de tantos anos ensinando, o que ainda faz você querer acordar e continuar?
continuar ensinando? Como eu já falei, eu acredito na educação. Eu sou fã, apaixonada pela educação e apaixonada pela leitura e a escrita. Então, o que me motiva cada vez mais é a vontade de ver as crianças, adolescentes, jovens, todos realmente com a sua leitura fluente, sua escrita fluente. E, assim, o que eu mais quero é que eles realmente desenvolvam cada vez mais, né, o conhecimento. Jandira, o bom é quando a gente vai na rua e o aluno faz, tia, aí só aprende, e quando cresce, diz, eu aprendi a ler com a senhora. Isso, né? eu já me encontrei isso como um rapaz, como que eu nem lembro, eu nem lembrava mais dele. Aliás, para eu poder lembrar, ele quer dizer o nome, e aonde estudou comigo, né? E chegar a dizer que, professora, eu agradeço, hoje eu sei ler e escrever, sei produzir um texto, graças à senhora. Eu aprendi fazer uma redação com a senhora. Então, para mim, isso é motivador. Então, eu fico feliz, né? Isso, fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos, meus ex-alunos hoje sendo estrelas. Muito bem. Jandira, eu assim, quando passo na rua que vejo uma criança que diz, tia, aí me abraça. Menina, isso aí faz a gente querer continuar em sala de aula. Por mais que a sala de aula, a gente, assim, muita gente fala assim, professor sofre muito, mas o amor das crianças transforma a gente, né, Jandira? Sofre. A gente sofre porque o professor, ele está sempre querendo o melhor para o aluno, né? Todo professor, se vai estar em sala de aula, já vai com aquele intuito de querer que os seus alunos aprendam, né? E assim, a gente sofre por vê-los, muitas vezes, aquelas crianças que não têm aquela oportunidade, não têm aquela atenção dos pais, que a gente sabe que isso é a nível, posso dizer, a nível Brasil, né? Onde tem muitas crianças que chegam à escola e não tem aquela devida aprendizagem, por muitas vezes, por não ter a oportunidade, não ter aquele acompanhamento, não ter aquele carinho especial, aquela educação, né, de que o aluno vá para a escola realmente querendo aprender, querendo realmente... quando a gente não atinge, né? Isso, e quando não atinge aquilo ali, a gente se frustra muitas vezes. A gente se frustra, a gente fica triste. E aí se faz necessário a gente chamar os pais, né? Chamar os pais. E a gente tem já que tem todo aquele apoio da escola, então por que não os pais poderem chegar até a gente para nos ajudar? Aí a gente se frustra muitas vezes, mas a educação é muito importante. Eu tenho dito muito isso para os meus alunos, que sem o conhecimento acadêmico, não é? Os alunos podem realmente sofrer um pouquinho aí. Então, a gente tem que realmente avançar e querer fazer o melhor para com eles. Professora Jandira. Quem é a professora Jandira? A professora Jandira é aquela que é apaixonada pela educação e quer ver seus alunos realmente preparados em termos acadêmicos, né? Na questão do saber ler, do saber escrever, do saber produzir, do saber se expressar, que isso é muito importante, e vê-los lá na frente, um futuro, eles sendo estrelas como eu já os vejo, os demais que já passaram por mim, né? Como eu te falei, são 36 anos em educação, 36 anos com alunos, sendo em sala de aula ou não, mas eu fico, como eu te falei, eu fico feliz, realizada, quando eu vejo meus alunos realizados também. E, Jandira, que mensagem você deixaria para uma criança que está começando a aprender a ler e uma mensagem para uma professora que está começando agora? Para o aluno, eu digo que ele estude, se esforce, valorize o estudo, valorize a oportunidade que os pais estão oferecendo, levando para a escola. Eu tenho dito também que a escola pública é a escola rica.
tem tudo a oferecer aos alunos, né, ao professor, e que eles possam valorizar aquilo que a gente oferece, né, que é o melhor, que a gente quer o melhor para ele, né, para que ele realmente possa ter aquela desenvoltura em todos os ângulos, seja ele na aprendizagem ou no futuro, né, ter um futuro brilhante. E para o professor que está iniciando agora, eu digo que se ele vai para a educação, ele vai ser professor se realmente ele gostar. Gostar do que faz. Porque se não gostar, não vai ser professor, porque como eu te falei, são muitas situações que a gente passa em sala de aula, né? E para ser professor tem que amar o que faz. E tem que amar a educação. E fazer com que realmente ela aconteça de uma forma eficaz e que seja uma educação de qualidade. Então, para oferecer a educação de qualidade, tem que realmente gostar do que faz. Jandira, eu vou só fazer uma pergunta a mais, porque tem a próxima, que não está no contexto aqui, mas tem alguém, alguma pessoa que foi importante para você nessa sua trajetória, que você possa e queira... Como referência, sim. Que você queira falar o nome. Tem. Como referência na profissão da educação, tenho 3 pessoas que foram bem importantes na minha vida e as quais eu me espelhava. Enquanto professora, eu tenho a irmã Iva Corbe, né? Grande profissional, grande mestre, para que a gente pudesse realmente querer gostar da educação. E eu, como tinha aquela habilidade na língua portuguesa, ela me motivou muito. E eu me espelhava nas aulas dela, como ela trabalhava, e tentava imitá-la de vez em quando nas minhas aulas, levando os alunos realmente a fazer não só aquele trabalho diretamente do livro didático, mas também levando o aluno a pensar, a ter aquele raciocínio lógico e também conhecer, além dos conhecimentos linguísticos, também ver o quão ele é importante no nosso dia a dia. Tenho também, como referência, como pessoa apaixonada pela educação, eu tenho a professora Francinete Ribeiro, que foi maravilhosa também. Que foi muito, ela é muito importante, como inspiradora na educação. E como gestora de escola, eu tive a professora Fabiana. Fabiana, ela era diretora e ela era uma das pessoas que fazia parte da Obra de Maria, aqui em São Paulo, Potengi. E ela, enquanto gestora, eu me espelhava muito, tanto que, assim, quando eu fui ser diretora, ser coordenadora, eu utilizei muito, assim, eu me espelhei muito na forma como ela direcionava para com os funcionários, né, de ver o funcionário não só enquanto profissional, mas também como pessoa, né? De chegar até a ele ou a ela, de perguntar como ele está, como ele se está se sentindo, o que é que ela pode ajudar. E assim, veio de uma forma diferente, né? Não só como um profissional, mas também como pessoa. Isso aí eu me espelhei muito na professora Fabiana. Professora Jandira, muito obrigada por aceitar o convite de vir tomar café com Jaque. Como eu disse, o Café com Jaque sempre é uma conversa, uma história, experiências, inspirações. Então, assim, hoje saiba que você me inspira, não só de hoje, mas sempre lhe admirei, eu sempre tive você como referência. Eu hoje tenho 20 anos de sala de aula, mas sempre tive também você como experiência, como referência, melhor dizendo. E quero lhe agradecer por ter nosso primeiro episódio do podcast hoje, você está aqui. Jaque, eu que agradeço, fico muito feliz, muito mesmo, por ter sido convidada a participar.
E assim, eu estarei sempre disponível, estarei sempre e ficarei muito mais feliz ainda se as demais pessoas também possam estar comparecendo também, não é? Participando, porque isso é de grande importância. E fiquei muito feliz quando você falou que eu sou, assim, como se fosse uma referência Sim. para você, né? Então, muito feliz, que bom, não é? E admiro o seu trabalho. E assim, sempre quando a gente tem uma pessoa como referência, a gente faz um trabalho melhor, né? E você também é uma das pessoas que eu olho e digo assim, eu vou fazer igual a Jandira faz. Que bom, eu tenho me esforçado a fazer o melhor para com as pessoas, Espero que você né? tenha gostado do café, viu? Ah, eu amei. Venha mais vezes. Virei sim, é só chamar que vem mesmo. E trarei outras pessoas também comigo. Tá bom, então. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite, né? Boa noite.